vir e nos alcançar e nos tocar, enfermidades serem curadas, situações serem transformadas, pessoas serem libertas, pessoas serem salvas. Senhor, esse é o momento que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Muito bom. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 16. Efésios 1, 16. Abra também o seu coração. O tema de hoje é a lei da percepção. A lei da percepção. Nós estamos aprendendo sabedoria. Nós estamos acumulando conhecimento de Deus, sabedoria que vem de Deus. Para quê? Para vivermos a nossa vida em vitória, em plenitude. Porque, querido, você foi criado por Deus, você foi criado para a glória de Deus, e você não vai aceitar menos do que isso nessa vida em nome de Jesus. Posso ouvir seu amém? Glória a Deus por isso. Efésios 1,16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A palavra chamamento aqui também pode ser a palavra vocação. Qual é a esperança da vocação de Deus para você? Qual a riqueza da glória da sua herança? A glória de Deus, que é herança para cada um dos seus filhos, para mim e para você. E verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Diga um amém aí, querido. Que bênção. O apóstolo Paulo, o autor desta epístola, ele está escrevendo aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso, mas a todos os crentes em todos os tempos. Então essa palavra é para nós hoje. E ele está dizendo que ele não cessa de dar graças a Deus por nós. Paulo já morreu, mas a oração de Paulo, ela ainda chega diante de Deus. E interessante que ele diz aqui, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a cada um de nós espírito de sabedoria. Fala assim, espírito de sabedoria. E de revelação, fala, e de revelação, no pleno conhecimento dele. Fala assim, no pleno conhecimento de Jesus. Aí eu quero chegar com você no versículo 18, onde ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. A palavra é a lei da percepção. A lei da percepção. O que é a percepção? Sabe, você já viu aquelas pessoas que falam assim, Deus falou comigo? Quem já ouviu alguém falar assim, Deus falou comigo? Como que Deus fala? Deus fala de diversas formas. Deus fala de diversas maneiras. Mas sabe quem é que tem facilidade de ouvir a voz de Deus? Porque Deus não fala audivelmente. Deus não fala com você, chamando você pelo nome com voz audível. Não. Como que Deus fala? Deus fala pela palavra, Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através de uma circunstância, mas você vai entender que Deus está falando com você quando você desenvolver essa percepção de ouvir Deus nas situações, nas circunstâncias da vida. Quando eu fui desafiado pelo bispo Rodovalho
para sair de Goiânia, a primeira vez que eu fui enviado, que eu me mudei por causa do ministério, eu fui ordenado pastor, eu e a minha esposa, eu e a bispa, fomos ordenados pastores lá em Goiânia, no ano de 1986. Quando foi no ano de 1989, o bispo Rodovalho nos chamou e nos desafiou para irmos para Salvador, na Bahia, assumir uma igreja, estar à frente de uma igreja, pastorear uma igreja em Salvador, junto com outro casal que lá já estava. E aí, diante daquele desafio que ele nos lançou, nós marcamos, agendamos uma viagem e fomos para Salvador. Nunca tínhamos antes ido a Salvador. Fomos de ônibus, 24 horas de estrada. E chegamos lá, ficamos uma semana. O outro casal saiu com a gente na cidade, a gente pregou na igreja, conhecemos os irmãos. E a gente não tinha no nosso coração uma certeza se a gente queria abraçar aquele desafio. E nós estávamos orando desde antes de irmos para a cidade de Salvador, para que Deus nos direcionasse. Deus fala conosco. Nem eu, nem a bispa Carmen tínhamos uma direção no nosso coração. Embora o nosso líder tenha nos desafiado, ele não iria nos obrigar. Se nós falássemos para ele, bispo Rodovalho, a gente não tem fé para ir, nós não iríamos. Mas ficamos lá essa semana, conhecemos a cidade, muita dificuldade, maioria do povo da igreja, um povo de muita baixa renda, a igreja numa cidade, numa parte da cidade assim, bem, uma parte de região muito pobre, muito diferente do que a gente conhecia em Goiânia, porque Goiânia, quando nós saímos de Goiânia até hoje, era uma cidade assim como Uberlândia, uma cidade que foi planejada, uma cidade que tinha uma estrutura muito boa na época, né? Água encanada, rede de esgoto, na maioria da cidade, dos bairros. E a gente chega em Salvador, e nesse bairro, onde a igreja era estabelecida, a igreja que nós iríamos assumir, o esgoto corria na rua, assim, ó. As crianças brincavam no esgoto. E essa era a realidade do Nordeste. Melhorou muito, mas ainda tem muita dessa realidade lá no Nordeste. E nós não ficamos lá, vimos tudo aquilo, falamos, nossa, que cidade diferente, né? Que lugar difícil, pensamos. E orando, Deus, fala conosco. E voltamos, mais 24 horas de ônibus, voltando para Goiânia. E nós tínhamos a nossa filha. Nós temos 3 filhos, mas naquele período a gente só tinha a Débora, nossa filha mais velha, bebezinha. Para ir para Salvador conhecer a igreja, onde a gente fora desafiado a cuidar daquela igreja, eu levei minha filha para Itumbiara, deixei lá com a minha mãe e fomos. Quando nós chegamos em Goiânia, no retorno dessa viagem, peguei o carrinho que a gente tinha, nós tínhamos uma Brasília amarela. Quem já teve uma Brasília aqui? Ou tem? Essa Brasília era uma Brasília amarela. Pegamos a Brasilinha, chegamos no início da tarde em Goiânia, estávamos morrendo de saudade da nossa filha, pegamos a Brasilinha e fomos para Itumbiara buscar a nossa filha. Andei 40 quilômetros. Começou uma chuvinha, final de tarde, e aí a Brasília, eu não consegui controlar ela, perdi o controle da direção da Brasília, ela rodou com a gente na pista, e aí nós fomos parar no meio de um bambuzal, com as 4 rodas para cima, a Brasília rodou dentro daquele bambuzal, amassou tudo que tinha que amassar, em tudo quanto é lugar, no teto, nas laterais, mas nós não tivemos nenhum arranhão, nem eu, nem a bispa. Naquela hora, naquele instante, dentro da Brasília, antes de sair de dentro da Brasília, eu tive uma convicção: Deus quer que a gente vá para Salvador. Aquela circunstância foi a resposta que eu precisava, de que Deus queria. E eu falei para minha esposa, ela falou, eu também tive essa mesma
impressão no coração. E foi tão espetacular essa situação, queridos, porque é uma situação trágica, trágica. Mas nós, quando saímos de dentro da Brasília, eu tive que sair, nós dois tivemos que sair pela tampa de trás. A tampa traseira abriu e a gente saiu engateando dentro da Brasília e saímos lá atrás. Tinha uma pessoa lá no alto do barranco, porque em relação à pista, o lugar onde a gente teve esse acidente era mais baixo. E a pessoa estava lá, oh! E aí a gente saiu, e aquele rapaz, e eu tenho uma convicção no meu coração que era um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Quando a gente cruzou, ele estava indo para Goiânia e eu vindo para Itumbiara, na BR-153. Quando a gente cruzou os carros, ele olhou no retrovisor, ele nos contou isso, e ele viu que a gente rodou, e de repente a gente sumiu. E aí ele voltou, nos socorreu e perguntou, de onde é que vocês são? Nós falamos, somos de Goiânia. Vocês querem voltar para Goiânia? Falamos que a gente estava indo buscar a nossa filha. Ele falou, não, eu levo vocês lá em Goiânia. Pôs a gente dentro do carro e levou a gente, sabe para onde? Nós não fomos para a nossa casa. Sabe para onde que eu fui? Para a casa do meu pastor. Falei, me leva lá na casa do bispo Rodovalho. E naquele dia nós chegamos lá à noitinha. Não tinha celular para avisar para o bispo Rodovalho, para a bispa Lúcia que a gente estava chegando lá. Mas nós fomos, tocamos a campainha da casa deles, que nem dois pintinhos molhados. E aí, bispo, bispa, contamos o que aconteceu, eles nos acolheram, nós dormimos ali naquela noite. No dia seguinte, um irmão foi com a gente lá em Itumbiara buscar a nossa filha. E aí nós providenciamos um guincho para ir lá buscar o nosso carro, levar para Goiânia. Mas esse episódio foi o episódio que o Espírito Santo falou claramente conosco. Eu quero vocês em Salvador. A bispa estava reticente, temerosa, ela nunca tinha saído da casa dos pais dela, nunca tinha saído de Goiânia, e muda para uma cidade como Salvador, um grande desafio, muito maior do que Goiânia, e longe, longe da família, 1.700 quilômetros de distância de Goiânia. E lá fomos nós, e lá nós ficamos 3 anos, lá nós tivemos o Samuel, nosso segundo filho, nasceu na Bahia, e foi uma bênção, 3 anos de bênção, até que Deus nos chamou de volta, e aí nós fomos para Brasília, e de Brasília, depois de 9 anos, a gente veio para Uberlândia, e cá estamos. Sabe, em muitos momentos, Deus fala com a gente, em situações assim, e não é com voz audível, sabe, Ele fala lá no íntimo do nosso coração. Por isso eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Quando você anda com Deus, quando você é uma pessoa que aprende o caminho da fé, porque o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, não pela circunstância, não pelo que vê. As circunstâncias, as situações, elas vão fazer brotar dentro de você essa fé inabalável. Essa fé que confia em Deus, apesar de qualquer situação. É isso que nós chamamos de lei da percepção. É você saber ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus no meio das situações. Você saber que Deus está falando com você. E eu quero dizer algo para você, irmão. Deus sempre responde às nossas orações. Agora, qual é a maneira que Deus usa? Para Deus falar com você, você vai precisar desenvolver a lei da percepção. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, no meio das situações. Então, eu posso dizer para você que a lei da percepção, ela é a capacidade de discernir o que está por trás de determinada situação. Quando você precisa tomar uma decisão e não sabe qual direção você toma, e você então começa a orar e buscar de Deus, Deus, que direção eu tomo? O que eu faço agora? E aí entra a fé, e aí entra você ter paciência, você saber esperar Deus falar. Mas se você é uma pessoa que caminha na fé, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus,
Deus vai falar com você de alguma maneira. Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar uma situação, mas você vai entender claramente e você vai poder dizer: Deus falou comigo. Irmão, deixa eu falar alguma coisa para você. Quando você toma uma decisão, porque você ouviu a voz de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não quer dizer que não vai ter um preço a ser pago. Não quer dizer que vai ser moleza. Não vai ser molezinha, não. Para estar 3 anos lá em Salvador foi difícil. Foram muitos desafios. Mas nós tínhamos uma palavra. Na hora difícil que a gente passava, depois de estar residindo lá, nós íamos para o quarto, nós dois, e nós dizíamos: Deus, o Senhor falou conosco. Porque nós tínhamos essa certeza no nosso coração. E eu vou falar algo para você, querido. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Sabe? E Deus honra as pessoas que aprendem a andar em obediência à voz dEle. Deus honra, né? Então, quando você ouvir falar: Deus falou comigo, você vai entender que é dessa forma que Deus fala. Deus fala no culto, na pregação. Eu já ouvi a voz de Deus na pregação. Eu já ouvi Deus falar comigo no louvor. Por isso que no louvor, querido, preste atenção, o culto, ele tem a abertura, ele tem o louvor, ele tem a palavra, tudo é importante, inclusive os avisos. Uma vez eu estava no culto, não era líder ainda, não era pastor, era membro, recém-convertido. Na hora do louvor, eu comecei a chorar compulsivamente. O Espírito Santo veio sobre mim, e eu senti a presença de Deus, e eu senti quase que como uma voz audível o Senhor falar comigo: perdoa seu pai, perdoa seu pai. E eu comecei a conversar com Deus ali naquele momento e falar: mas por que eu tenho que perdoar meu pai? Meu pai já tinha morrido. Meu pai não estava vivo mais. Eu não entendia que eu tinha que perdoar meu pai. Eu nem entendia que eu tinha algo contra meu pai, mas eu tinha. E o Espírito Santo sabia. E ele falou para mim: perdoa teu pai. E eu estava resistindo: mas Senhor. Até que eu falei: eu perdoo, e chorando, em lágrimas. E aquele dia, uma tonelada de peso saiu dos meus ombros. Foi uma experiência maravilhosa com Deus. A partir daquele dia, muita coisa mudou na minha vida, a vida ficou mais leve para mim. Eu tive uma convicção: Deus falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E foi de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa. Sabe, queridos, quando você anda com Deus em seriedade, quando você é fiel a Deus, quando você está firme na casa de Deus, quando você procura andar na fé, Deus vai direcionar a sua vida. Deus vai falar com você, você não vai ficar sem direção de Deus, amém ou não? Deus nos chamou para desenvolvermos essa capacidade de reconhecermos a sua presença e de ouvirmos a sua voz. E a voz de Deus, queridos, a presença de Deus, ela traz milagres na nossa vida. Se você está precisando de milagres, como eu disse agora há pouco, você está no lugar certo, amém ou não? Você está no lugar certo. E sabe, quando você desenvolve a lei da percepção, você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, mas você tem também a capacidade de discernir quando é o inimigo que está falando com você. Opa, você vai saber, essa voz não é de Deus, essa voz é do inimigo. E aí você vai poder resistir ao inimigo, amém ou não? Você vai saber quando é Deus que está falando, quando é Deus que está agindo, e quando é o inimigo que está falando, e quando é ele que está por trás daquela situação. Então, com essa percepção, nós abriremos o nosso coração para o Senhor, e nós fecharemos o nosso coração para o inimigo. Porque se nós ouvirmos a voz do inimigo, se você não souber discernir quando é o inimigo e quando é Deus que está falando, querido, você pode entrar em muita confusão. Se você pensar que é Deus que está falando e é o inimigo que está falando, ele vai te conduzir por um caminho de dor.
Mas se você de fato aprender a ouvir a voz de Deus, Ele vai te conduzir por um caminho de alegria, de bênção e de vitória. Glória a Deus. Então, a gente vai saber aceitar ou rejeitar determinadas palavras, determinados conselhos, oportunidades. Tem oportunidade que aparece na nossa vida, que é laço do inimigo, que não é oportunidade, mas aparece como se fosse oportunidade. E você precisa saber discernir isso. A Bíblia fala que o inimigo, muitas vezes, ele se transveste de anjo de luz, para nos enganar. Por isso, nós precisamos discernir a voz de Deus. Nós vamos saber escolher as pessoas certas, o ambiente certo, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Pessoas certas e ambientes certos contribuem para o desenvolvimento da nossa história, para o nosso crescimento, para que avancemos e conquistemos o melhor de Deus. Eu quero te mostrar isso na vida do patriarca Abraão. Quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos de Gênesis capítulo 18. O verso 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Preste atenção no versículo: 3 homens. Nessa versão que está ali diz varões. Varões. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam eles: faze como disseste. Interessante. A Bíblia diz que chegaram 3 homens, mas Abraão os reverenciou e se prostrou diante dele e chamou um deles de meu senhor. E o texto não revela como é que Abraão sabia que aqueles homens eram de Deus. A Bíblia não diz isso. Mas Abraão sabia. Abraão soube que eram de Deus. Ele percebeu que eram anjos enviados por Deus e que tinha um ali que era o anjo do Senhor, que ele chamou de meu Senhor. Apesar de que aqueles homens estavam vestindo roupas normais e se alimentavam como um ser humano comum, porque ele trouxe comida para eles e eles comeram daquela comida que Abraão serviu para eles. Mas Abraão percebeu que não eram homens comuns. Agora entenda, a percepção não estava fora de Abraão, não era pela imagem exterior que ele percebeu. A percepção de Abraão estava dentro dele. A lei da percepção, ela trabalha dentro de nós. Põe a mão no seu coração e fala assim: dentro de mim. Por quê? Por que Abraão desenvolveu isso? Porque Abraão tinha expectativas em Deus. Abraão, ele vivia na expectativa de uma visitação do Senhor na vida dele. Por quê? Porque Abraão precisava de respostas de Deus em várias áreas da sua vida. Abraão e Sara ainda não tinham tido um filho. Ele tinha tido um filho, mas não era com Sara, sua esposa. O filho que ele tinha tido era com Agar, a serva de Sara, egípcia. E tinha outras situações pelas quais Abraão orava. Então Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de altares. Ele construía altares constantemente para Deus. Abraão tinha comunhão constantemente com Deus. E é por causa disso que ele desenvolveu essa percepção da voz de Deus, da presença de Deus. Quando aqueles homens chegaram, ele não teve dúvidas. Por quê? Porque ele aguardava aquela visitação.
E o Espírito de Deus confirmou para ele, naquele momento, que aqueles homens não eram homens comuns, né? Não eram homens comuns, eram enviados de Deus. Ele estava aguardando resposta, ele estava buscando resposta de Deus. Ele estava colocando suas expectativas diante de Deus. Você tem colocado suas expectativas diante de Deus, querido? Quantos aqui tem? Você tem orado pelas suas expectativas, pelos seus sonhos? É por isso que nós, todo ano, entregamos a agenda dos sonhos no início do ano. Para te ensinar, para te instruir, te dar a oportunidade de você estabelecer os seus alvos para cada ano, né? Porque Abraão tinha expectativas e buscava Deus constantemente, e apresentava a sua vida e as suas expectativas diante de Deus. Isso fez com que a percepção espiritual dele se desenvolvesse. E é assim também que você vai desenvolver a sua percepção espiritual. Sabe, para ouvir a voz de Deus, para entender quando Deus está agindo, a vida de oração aumenta a sua percepção espiritual. Você precisa ter o hábito de orar todos os dias lá na tua casa. Você precisa ter, junto com o hábito da oração, o hábito da leitura da palavra diariamente. A palavra de Deus diz que Davi orava várias vezes ao dia. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós precisamos orar também. Separar um tempo, nem que seja 10 minutos. Começa com 5 minutos. Sabe, querido, mas desenvolva o hábito da oração diária e da leitura diária da palavra de Deus. Creia, quando você levantar a sua expectativa e começar a orar, Deus lhe dará percepção e a resposta virá. Deus lhe dará percepção. Agora, querido, se há uma coisa que nós precisamos aprender diante de Deus, chama-se perseverança. Às vezes a pessoa até começa a orar, começa a ler a palavra, mas logo desanima. Você não pode parar. Sabe quando nós vamos parar de ler a palavra, de congregar, de estar no culto e de parar de orar? Só quando Jesus vier. Só quando nós formos arrebatados. Só na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós precisamos ir para os pés do Senhor e depender de Deus o tempo todo. E a resposta de Deus nem sempre vem de forma espiritual. Aliás, na Bíblia, Deus poucas vezes Ele falou audivelmente ou de forma espiritual. Na maioria das vezes Ele usou situações, circunstâncias e pessoas. Então ela pode vir através de um amigo, de um irmão de discipulado, do seu líder, de uma porta que se abre, né? Uma porta que abriu ali, você vai entender que é a porta que Deus tinha para você, no trabalho, uma circunstância natural, humana. Eu te contei aqui como que eu ouvi a voz de Deus para ir para Salvador, para aceitar aquele grande desafio que era para mim muito grande. Eu era um pastor recém-ordenado, eu não tinha muita experiência pastoral, porque lá em Goiânia eu fui ordenado, eu fiquei 3 anos lá como pastor, mas lá tinha muitos pastores, eu era mais um no meio daquele monte de pastores. Mas quando eu fui para Salvador, lá só tinha mais um comigo, e esse um que estava lá, era muito mais velho do que eu, em idade e em tempo de pastorado, mas ele estava cansado, e ele tinha pedido ao bispo Rodovalho um pastor jovem para ajudar ele. E quando eu cheguei, ele foi passando a igreja para mim, e foi passando tudo para minha mão, e ele foi ficar na retaguarda. Passou um ano, ele chegou para mim e falou assim: ó, estou indo embora, você assume a igreja aí. E eu fiquei sozinho, eu e a bispa, e ele foi embora. Ele foi lá para Curitiba, saiu lá de Salvador, foi para Curitiba. E nós falamos assim: agora é nós, só eu e você, não tem outro pastor aqui para nos ajudar não. E Deus nos abençoou muito naqueles 3 anos em Salvador, muito, nós somos muito abençoados naquela terra, uma terra de dificuldade, uma terra de luta, de pressão, mas Deus honrou a nossa fé, Deus falou conosco, nós obedecemos, e Ele nos honrou, Ele honrou a nossa fé. Querido, Deus honra a sua fé, amém ou não? Ela pode vir por um meio de um entendimento espiritual, no meio do culto,
na hora do louvor, na palavra, pela pregação da palavra. Então Deus pode falar de diversas formas, mas nós precisamos estar o quê? Atentos. Nós precisamos desenvolver esse hábito de estarmos na presença de Deus, na intimidade do Senhor. Fala comigo assim, presença de Deus. Fala assim, intimidade com o Senhor. Agora, existem alguns princípios sobre a lei da percepção que nós precisamos saber. O primeiro é que a percepção gera milagres. Posso ouvir seu amém? Se Abraão não tivesse reconhecido que aqueles homens eram anjos, Isaac não teria nascido. Porque foi nessa visitação desses homens que aqueles homens falaram para Abraão: daqui 1 ano sua mulher vai estar grávida. Não, daqui 1 ano você vai estar ganhando um filho, sua mulher vai estar gerando um filho, dando à luz um filho. E a Bíblia fala que Sara estava escutando, e ela estava rindo, e ela estava pensando, como, a hora que aqueles homens falaram aquilo, ela pensou assim, como com uma mulher velha como eu, ainda vou poder dar à luz um filho. Sara já tinha mais de 90 anos de idade, mas ela deu à luz a Isaac. Aqueles homens foram levar essa palavra para Abraão. Abraão tinha percepção espiritual, glória a Deus. Entenda, a palavra anjo significa enviado. Fala comigo, enviado. Muitas pessoas são anjos que Deus envia para falar conosco e nos ajudar. Por isso que eu disse para você, aquele rapaz que foi lá nos ajudar numa hora difícil nossa, para nós, para mim, para a bispa, era um anjo de Deus. Ele chegou na hora certa, no momento certo, na hora da nossa maior dificuldade. Você imagina, você está num lugar, um acidente desse, o seu carro com as 4 rodinhas para cima, e Deus nos guardou, né? Olha o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim, olha, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hoje não é tão comum a gente receber pessoas e hospedar nas nossas casas, né? Pessoas estranhas. Mas nos tempos bíblicos eram. E é por isso que essa carta fala isso, que muitas vezes chegava um estranho, eles acolhiam em casa, e às vezes era um anjo de Deus que chegou ali, mas chegou na forma humana. Então, queridos, deixa eu dizer para você, quando Deus nos envia alguém com uma palavra, essa pessoa é um anjo de Deus para nós. No momento difícil, uma pessoa vai te visitar, um irmão da igreja, um irmão de discipulado, um líder, e ele dá uma palavra para você, aquele irmão está sendo um anjo de Deus, aquela palavra está sendo uma palavra de Deus para a sua vida. Você entendeu? Amém ou não amém? Às vezes a gente espiritualiza, a gente quer que chegue o anjo voando assim, batendo as asinhas, você sente a asinha dele batendo. Aí o anjo fala assim com aquela vozeirão de anjo, né? Vou falar aqui o nome do Tom, né? Tom! Aí o Tom cai desmaiado, assim, é o anjo. Aí daqui a pouco ele acorda, anjo. Aí ele tem certeza que foi um anjo. Às vezes chega o irmãozinho lá, ele não vai nem pensar que é o anjo, né? Vai nem receber ele direito, porque está ocupado. Não, irmão, estou ocupado aqui agora, não posso falar com você. Às vezes é o irmãozinho, irmão da igreja, que chegou com a palavra de Deus, o anjo, o enviado de Deus. Muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente não tem essa percepção. Quantos estão entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então, sabe, é naquelas horas de aflição que você não sabe o que fazer, que muitas vezes, né, esse anjo aparece. Você está ali, sem solução para aquele problema seu, aparece alguém. Não é que ele vai te dar uma orientação, não. Olha, ô irmão, eu vim aqui trazer uma orientação de Deus, assim diz o Senhor, que a gente gosta disso também, né? Assim diz o Senhor. Não, às vezes ele vai chegar e falar, irmão, como é que você está? Aí você fala, eu estou enfrentando uma luta aqui, tá, é mesmo, por que você não faz isso? Às vezes a pessoa nem dá crédito, mas o porquê que você não faz isso é a direção de Deus que você precisava. Às vezes você não presta nem atenção no que o irmão falou. A gente precisa estar com as anteninhas espirituais ligadas o tempo todo.
Fala assim, a lei da percepção. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, amém, irmãos? Então, o primeiro princípio é a lei da percepção, traz milagres na nossa vida. O segundo é, a lei da percepção nos protege de decisões erradas. Quantas vezes a gente toma uma decisão precipitadamente, apressadamente, e depois a gente sofre as consequências daquilo, porque a gente não orou suficientemente, a gente não ouviu suficientemente. Já viu aquela expressão assim que caldo de galinha, como é que é? E canja não faz mal para ninguém? Eu não sei se eu estou falando o provérbio certo, né? Mas às vezes a gente tem que saber esperar. E às vezes a gente não sabe esperar. A gente é precipitado, a gente age precipitadamente. Gideão, quando ele foi desafiado por Deus, ele colocou provas. Ele colocou um algodão e falou, Senhor, se à noite esse algodão ficar molhado do orvalho e do lado dele tudo seco, eu sei que o Senhor falou comigo. E no outro dia ele foi lá, estava do jeitinho que ele pediu para Deus. Mas aí ele falou, Deus, eu vou provar o Senhor mais uma vez. Se amanhã tudo tiver molhado do orvalho e o algodão tiver sequinho, aí eu sei que o Senhor falou comigo. Deus fez do jeito que ele pediu, de novo, segunda vez. Aí ele entendeu que Deus estava falando com ele mesmo. Não era coincidência o que estava acontecendo. Era Deus. Sabe, nós precisamos desenvolver esses princípios, amém? Para a gente não tomar a decisão errada. Outro princípio que a lei da percepção nos abençoa é que ela nos ajuda a perceber as pessoas que estão do nosso lado. Tem pessoas que estão próximas de nós, que estão sugando a nossa força, que estão sugando a nossa energia, e nós não sabemos afastar essa pessoa da gente. Querido, uma pessoa que suga a sua energia, que sempre está te criticando, que sempre está falando, às vezes é um amigo, entre aspas, um conhecido, um vizinho. Você tem que saber, puxa vida, não dá para conviver com essa pessoa. Você não vai tratar ela mal, você não vai dizer para ela, não quero mais saber de você, mas você vai dar um jeito de... né? Porque se escutar uma pessoa que sempre está falando algo que é ruim para você, puxa vida, isso é muito ruim, não é? Sim ou não? Você concorda comigo? Cada pessoa traz junto com ela traz uma influência na nossa vida, espiritual, natural, e às vezes é uma influência ruim, é uma influência negativa, que sempre põe a gente para baixo. Nós precisamos andar com quem põe a gente para cima. E a gente precisa ser também boa influência. Você precisa ser daquelas pessoas que põem os outros para cima e não para baixo. Não seja crítico. Não seja daquele que só resmunga, só reclama para as pessoas. Porque é difícil andar com gente assim. Então não seja assim, amém, queridos? Mas evita esse tipo de gente também. Então nós precisamos perceber a realidade das pessoas que estão perto de nós, ao nosso redor, para reconhecer e valorizar quem nos abençoa e para nos afastarmos de quem sempre nos atrapalha e sempre faz mal para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Para fechar, para concluir, quero chamar a nossa equipe de louvor aqui. Eu quero deixar algumas orientações importantes para você. Primeiro, descubra o que você quer da vida, quais são os seus objetivos naturais e quais são os seus objetivos espirituais. Agenda do sonho, faça alvos, estabeleça projetos, planos, aonde você quer chegar nesse ano de 2023 e ao longo da sua vida. Segundo ponto, descubra quem possui o que você quer, reconheça isso e siga essa pessoa. Siga essa pessoa, aprenda com ela, veja o exemplo dela, uma pessoa que tem o que você quer. Terceiro, persiga o que você almeja conquistar na sua vida. Persiga, seja persistente, vá atrás dos seus objetivos, lute para conquistar os seus objetivos. Só descobrir o que você quer não significa que você irá alcançar. Não. Agora, quanto mais cedo você descobrir o que você quer, mais tempo você vai ter para perseguir e alcançar.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Quarto, perceba as estações da sua vida. Qual é o seu momento? Que momento você está? Não antecipe nada, mas anteveja. Anteveja. Que momento que você está? Qual é o próximo passo? Qual é a direção que você tem que tomar? Por quê? Porque a nossa vida, queridos, ela é feita de propósitos. Nós não estamos aqui por acaso. As coisas que acontecem conosco não é aleatoriamente, mas precisa ser resultado de um planejamento e de um propósito pré-estabelecido por nós, amém? Então não permita que as preocupações, as situações te peguem despreparados, mas se prepare para as situações. Quinto, reconheça os ambientes que lhe fortalecem e que te levantam, e também os que te enfraquecem e que te derrubam. Fuja daqueles que te enfraquecem e esteja mais perto daqueles que te fortalecem. Fique de pé. Você vai pedir ao Senhor que te ajude, que aumente a sua percepção. Fala para Ele: Deus, eu quero desenvolver a minha percepção espiritual, para perceber as situações, para ler comportamentos, para ouvir a voz de Deus, para não acreditar apenas nas palavras que as pessoas me falam. Não é que você vai ser um desconfiado, não, você vai ouvir, vai pesar, vai orar, mas você vai tomar a sua decisão consciente, sabendo o que você está fazendo. Não, Deus realmente está falando comigo nessa direção, eu não tenho dúvidas. Aí você vai. Que o Senhor te ajude a reconhecer aquelas pessoas que Ele enviou para você, os ambientes, as estações da sua vida. Que Ele te ajude a reconhecer qual é o próximo passo que você vai dar para você conquistar os sonhos, os propósitos e os objetivos que Ele já determinou para a sua vida. Quantos querem isso? Põe a mão no seu coração e ore. Aleluia. Senhor, libera essa unção na vida do teu povo, da tua igreja, para ter percepção espiritual, para ouvir a tua voz, para entender qual é o próximo passo, qual é a direção que o Senhor está dando. Livra o teu povo, Senhor, dos caminhos errados, dos caminhos que ao final vão trazer dor, tristeza, abatimento. E ajuda o teu povo, Senhor, para enxergar com os olhos da fé, com os olhos do coração. Ilumina os olhos do coração do teu povo. Libera essa unção, libera esta graça, Senhor, na vida da tua igreja, de cada filho e de cada filha, em nome de Jesus, Pai. Que essa unção seja liberada neste tempo, nesse primeiro mês do ano, nesse Rosh Hashanah, para que ao longo de todo este ano teu povo possa caminhar na segurança da direção do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu quero te ungir, querido. Você que quer receber a unção, você que está fazendo a campanha, você que está buscando de Deus direcionamento para a sua vida, vem para o altar, bem aqui na frente, bem na frente. Quero chamar também nossos líderes que vão ungir. Você vai receber a unção de Deus. Aleluia. Fala com Deus que você quer essa unção, que você não abre mão dela. A unção da percepção espiritual, para entender, para compreender o propósito, o chamado de Deus, o próximo passo que você deve dar, para você também saber discernir quando é o inimigo que está agindo, e não deixar, e não permitir isso na sua vida. Vai orando, vai falando com Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por esta campanha dos lugares altos, esse Rosh Hashanah de janeiro deste ano de 2023. Senhor, que essa unção venha, que essa unção venha sobre cada filho e cada filha. Oh Deus, o discernimento espiritual, os olhos do coração iluminados,
para caminhar na direção do Senhor, na direção que vem do Senhor, para ouvir a tua voz, para ter discernimento espiritual, para saber discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Libera essa unção hoje sobre o teu povo, Senhor. Oh Espírito Santo, atrai os corações de todos para mais perto do Senhor. Vai movendo o Espírito Santo, vai movendo o Espírito Santo, vai movendo em cada coração, na mente do teu povo, vai tirando